Bom, Atos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Pode deixar até aí mesmo, que ali está explicando quem estava lá. Pode fechar sua Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, embora a gente não tenha ali na placa escrito que a gente é pentecostal, nós somos pentecostais. Glória a Deus. Embora os irmãos não hajam, eu acho que por falta de motivação, por sermos uma igreja pequenininha, temos poucas pessoas, eu não vejo vocês toda hora glorificando e dando aleluia e glória a Deus, mas eu vou falar para você, quando você estiver na igreja e você estiver prestando atenção na mensagem, glória a Deus, aleluia, você entendeu o que você está ouvindo, né? Você estiver prestando atenção na mensagem que está sendo pregada e você se sentir tocado por Deus, fala glória a Deus, fala aleluia. Pode falar alto, não tem problema nenhum, não é proibido você dar glória a Deus e aleluia em alta voz aqui. Não é proibido. Nós somos pentecostais. Glória a Deus. Agora, o que é pentecostal? Pentecostal, para você entender, é a pessoa que recebe, tem na sua vida o Espírito Santo. Glória a Deus. Você entende isso? Era o dia do Pentecostes, aqui que nós vamos falar sobre isso. Mas foi nesse dia que o Espírito Santo, ele veio sobre as pessoas que estavam reunidas na igreja e eles começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Essas línguas, irmãos, que essas pessoas falavam, existe uma confusão muito grande por aí de pessoas que dizem, não, eles começaram a falar línguas estrangeiras. Outros dizem, não, eles falavam em língua dos anjos. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a língua dos anjos é língua estrangeira. As pessoas não compreendem que antes da Torre de Babel, todos os homens falavam uma mesma língua. Sabia disso? Toda a humanidade falava a mesma língua. Todo mundo se entendia. Mas o homem lá começou a querer ser maior do que o outro, né? Um maior do que o outro. E se uniram até para ser maior do que Deus. Então Deus fez lá a confusão da Torre de Babel e dividiu as línguas e foram criadas então ali várias línguas, você entende? Mas quando aquelas pessoas aqui começam a falar em línguas, eles começam a falar, eu imagino que é a língua dos anjos, só que é a língua que antes todos os homens entendiam, você entende? E Deus então fez com que pessoas que falavam a língua diferente, que estavam ali, que falavam em outros idiomas, eles ouvissem as pessoas louvando a Deus da língua deles. Não é que cada um estava falando em uma língua, ia lá falar com o outro, conversar com o outro da língua do outro, que nem muita gente pensa, não. A Bíblia fala que eles estavam ali orando, eles estavam louvando a Deus, glorificando. E quem ouvia eles e falava, e era de outra linguagem, ele ouvia eles falando na linguagem dele. Está entendendo? Mas não é que ele estava falando na linguagem dele, ele estava falando em línguas, estava falando em língua dos anjos. Então eles ouviam eles falarem na língua de cada um deles. Você entende? Não é que um estava falando em português, outro em espanhol, outro em francês, outro em árabe, não é. Porque antes, você entende que antes de Babel lá, da confusão de Babel, a língua dos homens era uma só. Você compreende isso ou não compreende? Era uma língua só. Então, a pessoa falava com o outro entendia. Então, naquele dia ali, o que aconteceu foi isso. Agora, o que eu quero falar com você? Vamos falar de teologia aqui? Não. Não é de teologia, não, é de línguas, não.
mas é sobre o Espírito Santo. Tudo aquilo aconteceu, irmão, por causa do Espírito Santo. As pessoas passaram a se entender, a entender o que o outro estava falando por causa do Espírito Santo. O que faz uma pessoa ela entender o que o pastor está pregando? É o Espírito Santo. Quantas vezes, não, fala a verdade, todas as vezes que eu prego aqui, eu prego sim pelo Espírito Santo, mas eu prego com os meus sentimentos também. Você entende? E quando eu prego aqui e eu estou passando a mensagem para você, dentro do meu coração, eu imagino que você está entendendo o que eu estou falando. Mas às vezes eu estou pregando aqui e eu sei do que eu estou falando quando eu estou pregando para você. Mas quando a palavra chega em você, você está entendendo? Às vezes você não consegue compreender o que eu estou falando, ou você não entende do jeito que eu estou querendo te explicar. Está compreendendo? Mas tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas entendem ali, não do jeito que eu estou explicando, mas do jeito que Deus quer que elas entendam. Agora tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que ouvem, você pode explicar detalhadamente. Você pode fazer uma explicação direitinho para eles. Irmão, eles não conseguem compreender. Quando é que você sabe que você não compreendeu o que você ouviu na igreja? Quando você ouve a palavra de Deus está te dando instruções, você aparentemente entendeu o que Deus falou com você, mas você sai daqui, vai embora, você continua na vida que você estava vivendo. Você não tem nenhuma mudança. Você entende? Às vezes o pastor pregou aqui, a gente fala muito sobre pecado. Falamos, velho. Não dá para nós nos reunirmos na igreja, irmão, para falar do evangelho sem falar de pecado. Não adianta. Eu já ouvi gente reclamando de pregação minha, de antigamente. Pessoas reclamaram na minha cara. O irmão só fala de demônio. Tem que falar de Deus. Será que tem que falar de Deus? Mas o evangelho é Deus falando com as pessoas. Você está compreendendo? Você não quer ouvir falar no demônio por quê? Tem medo do bichão? Tem medo do chifrudão? Está entendendo? Ou o que a Bíblia fala? Tapar os seus ouvidos para eles não ouvir. Para não dar ouvido, para não se converter. Para Deus não curar eles. Para Deus não libertar eles. Você está entendendo? Então com comichão. Quer ouvir falar só coisas boas. Quando você fala só de Deus, nossa. Se você for falar das promessas de Deus, irmão, a gente prega a vida inteira. As promessas de Deus, sem falar do inferno. Sem falar de demônio. E a gente vive a nossa vida, a gente prega aqui a vida inteira, só das bênçãos de Deus, e a gente não prega tudo. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus que são para a nossa vida, são muitas, irmão. A bênção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, são muitas, você entende? Agora, por que precisa falar do diabo? Por que precisa falar do inferno? Porque foi isso que Deus nos mandou falar. O Evangelho fala isso. O Evangelho te dá um aviso. Para você parar com seus pecados. Para você mudar o seu jeito de viver. Para você viver segundo a vontade de Deus. Para você não ir para lá. Você está compreendendo? Deus quer que você saiba que existe isso. Deus quer que você saiba que existe um inferno. E é que é por isso que veio Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados. Para nos levar para o céu. Não para o inferno. Mas ele veio avisar. O Evangelho é isso. É uma boa notícia. O Evangelho é isso. É boa notícia. Você entende? Uma notícia que está sendo dada para mim e para você. Olha, agora em Jesus nós não vamos mais para o inferno. Em Jesus, nós vamos subir para o céu. Mas tem a condição. Existe a condição. Uma vida separada. Uma vida incontaminada. Uma vida de arrependimento. Uma vida redimida. Você precisa entender que eu e você não somos perfeitos. E por causa disso, nós precisamos do perdão de Deus. Nós não somos perfeitos nos nossos caminhos. Você entende? Deus fez você para ser perfeito. Fez você para ser perfeita. Mas os nossos caminhos nos fazem imperfeitos. Nós vivemos mais com a tendência para a carne. É mais fácil eu pegar o meu celular e ficar 3, 4 horas olhando para ele, vendo que não presta,
do que eu dobrar o meu joelho 10, 20 minutos para fazer uma oração para Deus. Eu estou mentindo? É mais fácil. É mais fácil eu olhar o que não presta na televisão. Eu não tenho televisão, mas estou falando assim. Mas é mais fácil eu olhar o que não presta na televisão, ouvir o que não presta, ver o que não presta, falar do que não presta, do que falar coisas boas. Está compreendendo? É mais fácil. O pecado é mais fácil de se fazer. Tanto que há muitas vezes pessoas que estão bem na igreja, às vezes, não estão firmes, né? E elas começam a andar com pessoas que não tem nada a ver com Deus. É mais fácil a pessoa do mundo levar a pessoa da igreja lá para o mundo do que a pessoa da igreja trazer a pessoa do mundo para a igreja. E a prova disso está aí, ó. Quantas pessoas que estavam na igreja aqui, quantas pessoas, a gente fica pensando, irmão, toda vez o irmão pensa nisso, cara, que eu penso. Deus também pensa. Quantas pessoas se perderam, quantas pessoas saíram da igreja e estão no mundo. Foi mais fácil levar o mundo, levar essas pessoas embora, do que nós trazemos a pessoa do mundo lá aqui para dentro. Está compreendendo? Coisa mais difícil é você batizar uma pessoa, a gente batizar uma pessoa, e vou falar para você, não é só nós não. Não é só nós não. Tem igreja aí que está batizando de qualquer jeito, por quê? Porque, nossa, tem que batizar. O que importa é batizar. Para nós não dá. Nós não aceitamos batizar ninguém de qualquer maneira. Nós não aceitamos, então nós pregamos, mas aí é que está o problema. Aí as pessoas não querem, não, eu quero ser batizado assim, do jeito que eu estou. Nós não aceitamos, porque nós não vemos salvação nisso. Está entendendo, irmãos? Está mais fácil a pessoa se perder do que a pessoa ser salva. Glória a Deus. É muito fácil. Olha, você abre uma igreja ali na beira da pista e você fica esperando, nossa, vai encher a igreja. Não enche. Você abre um salão do outro lado da pista. Você fica pensando, ninguém vai vir. Lota que não falta lugar, que falta lugar para as pessoas. Porque as pessoas estão correndo atrás do pecado, do erro. Está entendendo, irmão e irmã? É por isso que Deus está nos chamando para nós virmos para o caminho dele, para que ele possa nos dar salvação. E salvar do quê? Salvar desse mundo e salvar do inferno, salvar da perdição. Glória a Deus. Só que o diabo cega as pessoas, irmão. Isso eu vou falar para você. Presta atenção. O diabo tem cegado as pessoas assim, fazendo parecer que você vir para a igreja, você está perdendo alguma coisa, e você não está. Você vem para a igreja, irmão, você vive a sua vida normal no mundo. Só que você vive a sua vida limpa. Está entendendo, irmão e irmã? Uma vida limpa. Um homem santo, uma mulher santa. Ninguém tem nada para falar mal da sua roupa, ninguém tem nada para falar mal do seu corpo, da forma que você conversa, ninguém tem nada para te criticar. Se criticar, está falando bobeira de você. Não está falando a verdade, porque a pessoa vai olhar para você. E a pessoa vai ver que você é uma pessoa diferente. Os evangélicos de hoje, irmão, que você está vendo, que a Bíblia avisou isso. Eles não querem ser uma pessoa diferente, mas querem que as pessoas acreditem que eles são diferentes. Você está entendendo? Tem muita gente que acha que ir para o céu é só aquele ato. Eu aceito Jesus como meu único salvador, eu vou virar casaca. Você sabe o que é virar casaca? Eu vou virar casaca, eu vou trocar de time, acabou o papo e pronto. Agora eu sou do time de Jesus. Os salvos em Cristo. E agora eu vou para o céu. E não é. Vir para Jesus, irmão, é jogar tudo para fora. É jogar tudo no lixo. Por isso que a Bíblia fala que é nascer de novo. Está entendendo? É começar uma nova vida, nascer de novo, começar uma vida desde o começo, direitinho, do zero. Mas começar uma vida santa. Uma vida aprendendo o que é certo. Quando nós nascemos, irmão, desde que nós nascemos nesse mundo aqui, nós só aprendemos o que é errado. Eu vou falar para você, nós acostumamos com o pecado. Nós acostumamos com o errado. Você entende? Aí quando a gente olha aquilo que é certo, complica para a gente. Você quer ver? Você vai para um lugar onde você não conhece. Aí você chega lá no lugar onde você não conhece, você pede uma informação para a pessoa.
onde fica aqui a casa do fulano de tal? Aí a pessoa fala, eu sei, eu conheço fulano de tal. Aí onde que fica? Olha, o senhor faz o seguinte, o senhor vai aqui reto, quando chega ali o senhor vira à direita, depois vira à esquerda, depois vira à direita de novo, depois volta. E depois você vai para frente, depois você entra na primeira, segunda, você entra na quarta rua à direita, depois você entra na terceira à esquerda de novo. Aí você tá ouvindo, já está ignorando. Você está ouvindo tudo que a pessoa está falando, mas já está ignorando. Você não quer saber daquilo. Está entendendo? Porque você não conhece. Aí você ignora tudo. Nossa, não sei, você não sabe nem onde que vai virar a primeira vez mais. A pessoa terminou de explicar para você, certinho, você pega e continua saindo aí, que nem uma barata tonta, você sabe para onde está indo, mesmo tendo sido explicado para você. Está compreendendo? Assim, é aquilo que nós não conhecemos, o reino de Deus, nós não conhecemos, irmão, nós nunca fomos lá. Agora nós estamos aqui na beira do caminho. E precisamos de uma instrução, e muitas vezes Jesus fala, vai por aqui, vai por ali. E você fala, nossa, você não quer mais nem ouvir. Agora o que você está acostumado, eu não preciso perguntar onde é a minha casa aqui. Eu não preciso perguntar onde é lugar nenhum aqui nessa região. Eu conheço tudo aqui. Glória a Deus, irmão. Eu conheço todas essas ruas, eu não fico perdido aqui. Então eu estou acostumado. Você está compreendendo o que eu estou falando para você? É a mesma coisa quando nós nascemos no mundo, nós nos acostumamos com o mundo, acostumamos com o pecado. Então quando se fala de um céu, quando se fala de um lugar maravilhoso, quando se fala de um lugar onde é eterno, a gente está acostumado com a morte, irmão. Estamos acostumados em morrer, em ver os outros morrer. Estamos acostumados com a maldade. A gente não consegue imaginar um lugar, irmão, onde não vai ter polícia. Você entende? Você não consegue imaginar um lugar onde não vai ter ladrão. Você está acostumado com polícia e ladrão. Você não consegue imaginar um lugar onde não vai ter vício, onde não vai ter pessoas falando mal uma da outra, onde as pessoas vão poder confiar uma na outra de certeza, sem dúvida. Onde você vai saber que a pessoa que você está conversando não é falsa, não é mentirosa, não está te enganando. É difícil você imaginar, mas é isso que o Evangelho está falando para você, que é um lugar que existe. Mas pensa bem, se um dia você for para esse lugar, onde não existe pessoas falsas, você vai precisar não ser uma pessoa falsa, não é? Porque se você é uma pessoa falsa, se você for para um lugar onde não tem pessoas falsas, vai ter pessoa falsa lá, irmão? Vai ter pessoa falsa, porque você é uma pessoa falsa. Então não vai entrar pessoas falsas no reino de Deus. Então você precisa se converter. Eu preciso me converter. Não adianta, uns acreditam desse jeito, uns interpretam desse jeito. Cada um interpreta de uma maneira. A Bíblia não é assim, irmão. Isso é mentira. Olha, irmão, eu cresci no Evangelho ouvindo isso. Cada um tem uma forma de servir a Deus. Como assim? Como assim cada um tem uma forma de servir a Deus, irmão? Isso não existe. Não, tudo bem, eu sei que cada um tem uma forma de servir a Deus, mas todos os que estão servindo a Deus, cada um da sua forma, estão servindo certo? Não dá, irmão. Alguém tem que estar certo e os outros estão errados. Quem que vai estar certo? Quem que adora Deus em espírito e em verdade. A Bíblia fala, sem santificação ninguém verá a Deus. Aí você vê hoje, o povo de hoje não tem, nem sabe o que é santificação. Quando você fala nisso, eles... E se aparece alguém se santificando, eles começam a criticar. Tá pensando que é o dono do mundo, tá pensando que é o santarrão, tá pensando que só ele vai pro céu. O céu é só dele, é só dela. Tá entendendo? Só porque tá com a saia até o pé, com o cabelão até o pé, agora pensa que é santa? E às vezes não é, às vezes tem gente que tem e não é. Mas a questão não é essa. A questão é o que a Bíblia ensina e as pessoas não querem praticar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mas eu vou voltar agora para me terminar. Eu estava falando para você que a única coisa que pode fazer a gente mudar, irmão, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nesse momento. E ele está procurando um lugar no seu coração. Está procurando um lugar no meu coração. Talvez você não se imagine, falando em línguas.
Hoje eu preciso falar em línguas aqui e o chinês, o japonês, ou o coreano, ou o inglês entendeu o que eu estou falando? Não, porque eu não tenho nenhum desse aqui. Está entendendo? Então eu vou falar em línguas, eu vou falar em língua dos anjos. Glória a Deus. Eu quando eu oro já acostumei a falar em línguas. Eu sinto vontade, falo em línguas, mas porque um dia eu fui batizado no Espírito Santo. Está compreendendo? E não é só em língua não, alguém fala assim, o irmão fica falando decoreba, não é só língua não, você pensa que foi só língua? Antes de eu falar em língua estranha, não tinha nada, não tinha revelação, não tinha visão, não tinha poder, não tinha nada. O dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, teve visão, teve poder, eu vi milagres acontecer. Para uma pessoa do mato, uma pessoa que não sabe de nada, glória a Deus, eu vi muita coisa acontecer através de oração, mesmo que depois eu não vi algumas vezes, mas eu vi muita coisa acontecer na hora, mesmo que hoje eu tenha fazendo campanha com os irmãos, mas um dia eu vi acontecer, um dia eu vi pessoas se levantando, irmão, com as pernas quebradas e andando, um dia eu vi pessoa que era surda ouvindo, eu vi com os meus olhos através da oração. Eu vi pessoas sendo curadas de enfermidade que estava para ver na vista, com os olhos, e a enfermidade desaparecendo na hora. Eu vi. Está entendendo? Mas é por causa do quê? Do Espírito Santo. Agora eu vou falar para você. Você quer sentir o que é o poder de Deus? Você quer só falar em língua? Não. Falar em língua, irmão, é algo que te dá uma evidência. Está entendendo? Se você começa a buscar a Deus, ao Espírito Santo, e você começa a falar em língua, você sente a sua língua batendo na sua boca sozinha, e ela saindo as palavras sozinha, e você sabe, meu Deus, eu estou falando em língua, mas olha, meu Deus, eu sei que eu estou falando em língua mesmo, porque eu consertei minha vida, eu parei com meus pecados, eu estou me convertendo, Deus, o Senhor está vendo o quanto que eu estou me esforçando, aí você começa a falar em língua, você sabe que é o Espírito Santo, está entendendo? Essas pessoas que estavam aqui, eu vou terminar. Quando eles começam a falar em língua, eles sabiam que era o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos no mesmo propósito, eles estavam orando, estavam em oração, estavam buscando a Deus. Jesus, antes de subir, tinha feito a promessa para eles. Permaneceis em Jerusalém, até que sejais revestido de poder do Espírito Santo, do céu. Glória a Deus! E eles começaram a buscar. Quem não quis, não estava no meio deles. Você lembra do Judas? Judas não poderia estar lá nessa reunião. Você entende, irmão? Ele não poderia estar. Glória a Deus. Porque ele vivia a vida no meio dos crentes, enganando todo mundo, fingindo ser o que ele não era, fingindo ser um crente. E ele até orava, ele orava pelas pessoas, ele expulsava demônio, o demônio fazia de conta que saía. Talvez até saísse. Eu não sei se Judas chegou a ressuscitar algum outro, mas Jesus falou que ele podia fazer isso. Você está entendendo, irmão e irmã? Mas ele não podia estar, sabe por quê? Porque o coração dele era mau. O coração dele era incrédulo. Ele, por mais que ele ouvia Jesus falando de coisas tão maravilhosas, ele não conseguiu acreditar. E o pior de tudo, quando Jesus falou diretamente com ele, alguém aqui vai me trair. Olha, mas ai daquele que me trair. Melhor fosse que esse homem não tivesse nem nascido. Melhor era for que alguém amarrasse uma corda no pescoço dele, com uma pedra bem grande, e jogasse ele dentro do rio. Meu Deus. Ele sabia que era dele que Jesus estava falando, irmão. Que o que ele ia fazer era tão terrível, que era melhor que ele nem tivesse nascido. E ele não conseguia imaginar, não conseguia parar para pensar, meu Deus, eu tenho que me converter, meu Deus, eu tenho que parar com o meu pecado, meu Deus, eu tenho que largar disso, eu tenho que parar com isso. Ele não queria, ele continuou no erro. Está entendendo, irmão, irmã? Ele continuou no pecado. Aí você vê Judas terminando a vida dele, se enforcando e se partindo ao meio. E ele se morreu por causa do quê? Morreu por causa de dinheiro. Ele se perdeu, foi para o inferno por causa do dinheiro. Ele levou o dinheiro para o inferno. Mas Jesus veio e falou tanto para ele sobre o inferno, irmão.
Procura uma hora para você ver Jesus conversando sobre o inferno. Você vai ficar admirada do quanto Jesus falou sobre o inferno para as pessoas. Ele falou assim, olha, é melhor você perder um dos seus olhos do que por causa de um dos seus olhos, com os 2 olhos, você ser lançado do inferno. Está entendendo? É melhor você ficar sem uma das mãos do que por causa de uma das suas mãos você ser lançado no inferno. Você está entendendo, irmão e irmã? É melhor entrar no céu. Não ia acontecer isso. Mas ele estava fazendo suposição. Ainda que no céu desse para você entrar sem uma das mãos. Mas era melhor você cortar a sua mão. Porque se ela te faz tropeçar, corta ela e joga ela fora. Mas Jesus estava falando para a pessoa cortar a mão, irmão? Jesus estava falando para a pessoa pegar a faca e arrancar o olho dele porque ele ficava vendo que não prestava? Não. Ele estava dizendo, é melhor você parar. É melhor você parar de ver o que não presta. É melhor você parar de ouvir o que não presta. É melhor você parar de ir para onde não presta. É melhor você parar de pensar o que não presta. É melhor você parar de fazer o que não presta. É melhor. Ou sua mente já está fechada? Como de muitas pessoas que estiveram aqui. Ou está sendo mais fácil o pregador se matar de pregar e as pessoas ir para o inferno com pregação e tudo, do que ir para o céu. Você entende? Jesus chamou você, Jesus chamou eu, para nós irmos para o céu. E se você quer se fortalecer, quando você estiver lá na sua casa, primeiro, conserte seus caminhos. Porque não adianta você ficar lá assim, glória, 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 sabendo que você estava mentindo para alguém. Não adianta você ficar, glória, 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 sabendo que você está passando a perna nos outros. Está entendendo? Não adianta você ficar, glória, 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 para receber o Espírito Santo, sabendo que você está fazendo coisa errada. Aí, irmão, então eu nem vou falar glória, 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 quando eu for orar. Então você não quer. A Bíblia ensina o seguinte, você quer? Então para com o seu pecado. Para com o erro. Diga um basta para aquilo que está levando você para o abismo. Você está entendendo? Diga um basta para o seu eu. Diga chega para os seus maus costumes. Está compreendendo? Diga glória a Deus. Diga não para o pecado. Diga não para o diabo, para Satanás. Não fica pensando, mais uma hora eu vou parar, uma hora eu vou... Não. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. O dia que você receber o Espírito Santo na sua vida, você vai ver que não é só ricalabassurica-lamassúria. Não é só isso, não. Tem santificação. Tem um coração lavado, um coração que a gente está ali com Deus. Tem revelação, tem visões. Você está compreendendo?